O cara é nacional, ele é um mega racista, odeia judeu, cristão e tal, mas ele fica na dele. Ele tem o direito de ser esse ser abjeto, desde que ele não pregue violência contra outras pessoas. É importante fazer essas ressalvas todas. O que a esquerda no Brasil e agora o bolsonarismo estão pregando é louvar quem faz agressão, quem planeja matar, quem planeja violentar, quem planeja destruir tudo. Ah, mas isso é lá do Oriente Médio, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vi o Ratinho falando isso, acho que foi o Ratinho. Cara, abre o olho, teu filho, cara, é governador aqui na Tríplice Fronteira. É o paraíso desses grupos aqui todos. Sabe por que não tem atentado terrorista no Brasil? Porque se tiver, atrapalha o fluxo de pó que está passando aí no Paraná, que está passando em São Paulo. Por que não explodem as coisas aqui? Porque se explodir, começar a explodir, atrapalha o fluxo. E a quantidade de dinheiro que o pessoal está ganhando é gigantesca. A Hezbollah está diretamente envolvido com isso, cara. Não é só Hezbollah, não. Tem máfia albanesa, máfia marroquina, italiano, russo, tem tudo. Mas o Hezbollah é um dos principais pilares do narco-estado no Brasil. Por isso que os Estados Unidos pediu, olha, o Brasil está fora de controle, estamos oferecendo recompensa para quem der informações. E pediu também para enquadrar o PCC e o Comando CV Vermelho. E o Comando Vermelho como grupos terroristas. Negado. Agora, o que os Estados Unidos não sabe é que o bolsonarismo, hoje, está do lado deles. Está defendendo esses caras. Em live, em imagem, em discurso. E tem uma coisa que o Eric falou aqui antes de começar o programa, que eu achei interessante. Ele falou assim, repara que o Eduardo, ele fala assim, não, a gente conversa com todo mundo, esse pessoal, a gente vai chegar num denominador comum, o Rui Costa Pimenta, que são ditos de espectro de esquerda. Esse cara é um dito de esquerda, hein? Pro Eduardo Bolsonaro hoje, ele quer conversar com todos eles. Aí ele fala do Ciro Gomes, fala lá do Brizola, o pessoal do Brizola, do PDT, mas ele principalmente do Rui Pimenta, que virou o herói total do bolsonarismo hoje, é o Rui Pimenta, junto com o Aldo Rebelo. E o Rui Pimenta, herói, e o Eduardo Bolsonaro diz assim, vamos conversar com todo mundo. E menos com o pessoal. Por quê? Por que com o pessoal não? Porque esfaquearam meu pai. Então, se esfaqueou o pai dele, aí não tem conversa. Agora, se esfaqueou um monte de cristão pelo mundo, aí dá para conversar, será? Mulher, menino. Homossexuais. Tudo. E aí, assim, negro, branco, japonês, você vê que é tudo, cara. Não existe isso não é meu problema. Isso é problema do planeta civilizado. Isso é um problema de todo mundo que é civilizado. Se você não vive na barbárie, no animal, se você não é um animal, isso é um problema. Então você está assistindo esse programa, você tem que parar e ver que o Farol é o único que falou isso. A esquerda não vai falar, por quê? A esquerda está feliz com os Bolsonaro hoje. Você vê que o Alexandre de Moraes até tirou o depoimento do Eduardo e do Carlos. Já tirou, já não tem mais risco, não tem problema. Então, esses caras são tranquilaços. Só que eles têm que saber que existe o Farol da Liberdade, cara. E ele lá nos Estados Unidos, dando de gostoso, falando esse tipo de coisa, não vai acontecer, cara. Com o Farol, não. Por isso que a gente está pedindo para vocês, para ficarem alertas com isso aí, mostrar quando vier essas postagens dele, dando de gostoso com o parlamentar americano. O parlamentar americano que viu isso aí, cara, não vai querer chegar perto desses caras. E eu acho que existe base jurídica para expulsar o Eduardo Bolsonaro imediatamente dos Estados Unidos, por causa de uma declaração dessa. Contamos com a sua ajuda. Aguardem o material, mandaremos em breve. Eu queria fazer uma última ressalva, porque são tantos que são perseguidos, cristão copta, ortodoxo, católico, protestante, os cristãos assírios que falam aramaico, que é uma preciosidade que ainda existe, tá? Eles falam a língua de Jesus. Falam a língua de Jesus. Tem os cristãos maronitas, você tem cristão armênio, tem judeu, tem Yazid, que é uma religião primitiva lá, que acredita num Deus pavão, mas eles têm o direito. Eu não respeito a religião deles, porque eu não acho que o Deus pavão existe.
mas eu respeito a liberdade religiosa de você acreditar na maior bobagem que você possa querer acreditar. Então, é isso que a gente está falando. A barbárie, eles matam um monte de muçulmanos, um monte de muçulmanos. Então é isso que nós defendemos, tá? Que possamos falar, o bolsonarismo, a esquerda, eles estão aliados com o que há de pior no planeta.